eu olho para trás, eu fui criado na rua, fui criado na FEBEM, colégio interno, fui para a Rádio Jovem Pan, fui para a Rede TV, fui para a TV Record, fui para a TV Bandeirantes. Caramba. Isso são os meus agradecimentos diários. Isso é meu propósito que eu não escolhi. Eu caí. Eu queria ser jogador de futebol, morava num colégio interno. Então, eu queria entender essa sua história. Você passou por tudo, fez um resumo. Vamos lá pra trás. Qual que é a sua história? Como que... você falou do seu pai, né? Que ele... Vou só resumir, porque eu não sei se você tem pressa também, porque Não, minha história, não tem pressa minha história nenhuma. é uma história bem interessante. É uma história que eu sempre tive trauma, eu escondia, eu não falava. Você não falava isso? Não falava, porque, pô, a Jovem Pan era uma rádio de playboy até então. Em 94 era a rádio dos boys. Pô, como é que vai estar lá um cara da FEBEM, morador de rua, colégio interno, no meio dos playboy? Época... Então, ali pra mim, eu tava... era office boy. Mas o Emílio, o pessoal sabia da sua história e nem ele sabia? O Emílio soube mais pra frente, porque o Emílio morava na Granja Viana. E depois de um tempo, eu comecei a namorar uma menina lá da Granja Viana, chamada Esté. Sei. E o Emílio começou a me dar carona. Só que eu morava numa favelinha. E o Emílio achava que eu morava no condomínio, que na Granja tem muito condomínio. Então eu falava, Emílio, tá bom aqui. Ele me dava carona no teu condomínio só. Talvez ele seguia... nem... Cara, eu acho que ele nem sabe disso. Mas Olha só. eu acho. Não sei se contei pra ele. Mas ele sabia que eu morava ali, que eu namorava uma menina e tal. E eu falava que ela morava nesse condomínio. Mas era uma favelinha. Eu não queria que ele me levasse até lá. Então ele me deixava e eu ia andando mais 1 quilômetro. Eu pegava o pãozinho na padaria e ia. Aí eu contava pra ele mais ou menos essas histórias no carro. Eu fui ganhando coragem. Eu acho que Deus foi me tocando mesmo. Eu fui ganhando coragem de falar essa história, porque essa história é uma história que, tipo, biblicamente falando, hoje eu me comparo muito com aqueles que estão lá, porque todos passaram por momentos muito difíceis no seu propósito. Então eu fui buscar. Porque depois que nasceu meu filho, começou a acontecer tanta coisa, que eu falei, Senhor, ou o Senhor fala comigo, ou aquele Carlinhos que cresceu no inferno, né? Eu sempre falo isso, eu cresci no inferno com um coração bom. Eu tinha tudo para ir pro lado errado. Muitos amigos meus foram pro lado errado. Inclusive alguns amigos lá do Colégio Educandário estão assistindo aí. Mas deixa eu entender, como que foi a sua história, então? Seus pais biológicos... O meu pai, cara, ele não teve... Meu pai e minha mãe não tiveram estudo. Né? Eles não tem estudo. Meu pai era um cara que bebia. Minha mãe, uma mulher que trabalhava muito, mas era ignorante no aspecto de conhecimento, de estudo mesmo. Estudo, não da vida, claro, né? E tipo, deixava a gente sozinho em casa e iam trabalhar. Eu lembro que eles trabalhavam muito. Só que meu pai, ele meio que batia na gente. Meio não, né? Batia na gente. A minha mãe também, às vezes. Aquela educação, cara, que tem até hoje, não mudou. Se você vai pra periferia, pra quebrada, é assim. Isso, Se você quer que seu filho ande na linha, você vai sentar a mão, você vai... Porque você não tem informação. Hoje em dia, o Estado te coloca um medo, cara, que é mais fácil seu filho virar um bandido do que... É que eu falo, eu virei homem, graças a Deus. Homem que eu falo não é homem, macho. Homem, virei homem, responsável. Tenho medo de fazer as coisas ruins, porque Deus fala isso. Homem em contraposição com moleque, né? Você não é um garoto. E também um recado para outro público, né? Porque às vezes você fala homens, eles acham que a gente tá falando de... Não. Homem, responsável, um cara que trabalha, que corre atrás do seu, enfim, que teme a Deus, porque temer a Deus é ter medo de fazer o que é errado. Então eu sempre, cara, independente, passei fome pra caramba. Isso não... É que eu falo, muita gente... hoje em dia eu vejo que o vitimismo é o sucesso do momento. Sucesso hoje é ser vítima. Falar, coitadinho, passei fome, meu pai me batia. É o jeito que você conta. Então eu gosto de contar como vencedor e não como um cara que... contar... Um coitadinho, exatamente, tá ligado? Contar porque... que isso acabou fazendo de quem você é hoje, né? Óbvio. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Exatamente. Então, quando eu tinha mais ou menos 4, 5 anos, eu não vou poder te precisar porque eu era criança. Então, eu tenho alguns flashes, né? E minha irmã, que apanhava muito a Cidinha, que eu falo com ela até hoje, então a gente voltou a se falar. O meu irmão Edson sumiu, não sei mais onde tá. Tem um outro irmão meu que tá preso, mas se Deus quiser vai sair em breve. Deus está preparando todo esse... Porque eu falo, Deus é tão maravilhoso, cara, porque poderia ter todo mundo morrido, todo mundo sumido, não se encontrado mais. Tá todo mundo vivo. Só o Edson que sumiu. Então, olha o meu propósito de vida. Meu propósito, cara, é ter a família destruída pelo diabo e depois, por uma força divina, vir alguém para construir. Que é acima de mim. Né? Talvez que eu quero ser instrumento sempre, todos os dias da minha vida. E minha irmã, ela fugiu de casa com meu irmão mais velho e acabou me levando, que eu era mais novo. E a gente se perdeu na rua. Não sei se foi na rua, na FEBEM, porque minha irmã falou, Carlinhos, você não lembra que eu cuidava de você na FEBEM, eu guardava seu prato, seu copo, porque tinha os nomes, né? Caramba. E essas partes eu já não lembro tanto. Ela tinha quantos anos na época? Ela tinha, eu acho que 9 ou 10. E ela meu irmão devia ter isso aí também. Ela que decidiu fugir? Ela e meu irmão. Caramba. Rebelde, né, cara? Meu pai batia, não é só porque apanhou. No dia seguinte queria estar na rua, não podia sair, tinha que ficar dentro de casa, saía. Aí fugiu, a gente se perdeu na rua, na Praça da Sé, onde vivem muitos moradores de rua, muitas crianças...
E eu fui criado ali na Praça da Sé, puta, tomava banho ali naquele chafariz, puta, eu zoava pra caramba. Eu lembro que eu tenho uma... Cara, é que eu falo, eu posso chorar com a minha história, eu posso dar risada, né? Tipo, antigamente eu chorava contando, eu falava, puta, eu comia comida do lixo, e eu comia mesmo. Só que quando você lê a Bíblia, cara, Deus fala que nada vai faltar. Então seria muita incoerência da minha parte falar que eu passei fome. Porque sempre que me dava fome, eu ia num lixo e tinha comida. Comida limpa, um resto de fast food, uma coxinha mordida. Deus estava te provendo até óbvio, nessa hora. É óbvio. Nada vai faltar. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu não... Toda vez que eu falo de Deus do meu filho, eu me emociono. Ainda que... Porque bate, sabe? As passagens. Claro. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Isso está escrito. Só que a gente acha que o não abandonar é estar sempre bem, com dinheiro rico. E não é isso. Não é isso. Portanto que Deus fala, eu sou o Deus dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ele fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso não é preconceito com o rico. Ele fala que é o pobre de espírito. Você pode ser rico, mas não tem aquele rico humilde, simples. Aquele cara é pobre de espírito. Ele é rico de dinheiro. Dinheiro não representa merda nenhuma. E eu falo isso pro meu filho desde quando ele era pequenininho, que eu já passava em muitas guerras. Eu falava, dinheiro é bosta. É merda. Pra entrar na cabeça dele é um mal necessário. Então... A gente se perdeu na rua, eu fui para um colégio, fui para uma FEBEM, que só tinha menino, a minha irmã acabou indo para uma FEBEM feminina. Mas não tinha como encontrar seus pais? Ninguém foi atrás? Vocês não tinham documento, nada? Eu não sei, cara, essa parte eu não sei. Eu sei que o meu pai e minha mãe foram no colégio, não na FEBEM. Porque com 7 para 8 anos, eu fui transferido para o Colégio Educandário Dom Duarte, era um colégio católico. Depois da FEBEM, você está falando? Depois da FEBEM. Eu fui transferido para esse colégio. Aí separou você da sua irmã? Da minha irmã. Não, eu acho que eu já estava separado, porque eu fui para uma FEBEM. Porque a gente foi para uma FEBEM primeiro, uma unidade que eu acho que tinha homem e mulher. E depois eu lembro que separou, não podia ficar homem e mulher. Aí eu fui para um canto, minha irmã para o outro. Eu lembro que a gente até se emocionou nessa. Só que eu não lembro, para mim eu morava no mesmo lugar. Aí fui para o Colégio Educandário. O Educandário Dom Duarte era só menino, não podia ter menina. Então eu fui para esse colégio. Entrei numa Kombi lá, fiquei feliz, pô, apanhava pra caralho na FEBEM. A hora que me transferiram, eu falei, vou mais uma transferência, vou pra outra FEBEM. Aí o funcionário falou, não, agora vocês vão pra um lugar legal, não sei o que lá, um colégio católico, blá. Mas apanhava da galera de lá ou do pessoal que cuidava? Da galera e dos funcionários. É mesmo? A lei do menor entrou em 94. Então até em 94, meu amigo, você podia chutar, arrancar braço, soco na cara. Tudo que você quisesse fazer. Mas com ou sem motivo? Tipo... geralmente o motivo vinha do cara, né, cara? Porque com um cara que se prepara, é que eu penso hoje, eu agradeço cada tapa, cada soco de todos os funcionários do colégio. Se um dia alguém me vê, óbvio, cara. Óbvio. Porque isso não era uma ignorância minha de estar brincando, eu era uma criança. Era ignorância de quem já é adulto, tem um preparo psicológico, tem um preparo físico, digamos assim, que, pô, se você tá lá pra cuidar de criança, é cuidar de criança, não é adestrar e domar a criança como um cavalo, como um cachorro. Exatamente. Mas... Cada um tem seu modo de educar, de ensinar, e naquela época podia dar uma chibatada, né? Caramba, velho. E ali dentro, cara, eu fiz todos os cursos profissionalizantes. Eu fiz curso de piano, de violão, de marcenaria, de ajustador mecânico, fiz ajustagem mecânica, tornearia mecânica, tapeçaria, marcenaria, porque era o nosso passatempo. Então eu queria estar ocupado fazendo esses cursos. Eu não lembro de nada, quase nada hoje, mas foi, porra, um puta passatempo. Tinham 2 campos de futebol, tinha quadra, tinha uma escola dentro do próprio colégio, restaurante. Tipo, muitos amigos meus têm trauma. Falar, aquela porra, apanhava. Eu falo, cara, olha o que Deus proporcionou pra gente, cara.